Bom, gente, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, né? Vamos falar sobre filariase, estrongiloidíase e tricuríase, tá? Então, essas três últimas, né, vermes, né, do filo Nematelmito que nós estudaremos hoje, né, e concluiremos os nossos assuntos hoje, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, a filariase ou elefantíase. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né, da elefantíase, né? Pessoas com aqueles membros, né, inchados, né, cheios, demasiados, cheios de líquidos, tá? Que acabam deformando mama, acabam deformando os membros superiores, tá? Eu trouxe algumas imagens que vocês vão observar e provavelmente vocês já devem ter visto pessoas desse jeito. Então, o que é a filariase? A filariase é uma doença causada por um nematelminto, tá? Chamado de Wuchereria bancroft, tá? A Wuchereria bancroft é o agente etiológico da filariase, tá? A elefantíase é uma doença parasitária crônica, né, que é considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidade permanente ou de longo prazo. Por quê? Porque vai deformar, se não cuidada, se não tratada, ela vai deformar um membro e vai causar a incapacidade da pessoa, certo? Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de vida desse verme. O ciclo de vida dele é um ciclo heteroxênico, ou seja, uma parte se passa no mosquito, tá? Que será o hospedeiro intermediário, e a outra parte se passa no homem, que será o hospedeiro definitivo da doença, ok? Então, como é que se dá esse ciclo? Como é que ocorre essa questão aí desse desenvolvimento desse verme no organismo do homem? Então, o mosquito contaminado vai picar o homem, tá? E ao picar o homem, ele vai transmitir para o homem as filárias, tá? Essas filárias, elas vão estar alojadas aí no sistema linfático, tá? Nos vasos e nódulos linfáticos. Quando a gente falou lá em imunologia, nós falamos a respeito, né, dos vasos linfáticos, dos nódulos linfáticos. Eles são componentes do sistema imunológico. Esses vasos linfáticos, eles drenam o líquido intersticial, né? E esses líquidos, eles retornam para a corrente sanguínea. Tá? Então, essas filárias, elas vão justamente obstruir esses vasos linfáticos, certo? Lá elas vão se desenvolver, tá? Essas fêmeas, né, que parasitam vão liberar pequenas larvas nos vasos, né, sanguíneos e no próximo repasto desse mosquito, ele vai estar sugando essas microfilárias, tá? E vai estar contaminado e contaminar e continuar seu ciclo contaminando outras pessoas, certo? Então, o mosquito, ele tem uma hora, um período em que ele vem fazer o repasto dele, tá? Ele vem se alimentar, tá? Geralmente é à noite, certo? Em torno aí de 10, 11 horas da noite até o início da manhã, 4, 5 horas da manhã, é a hora que ele faz o repasto dele. E é nessa hora que as microfilárias vão estar lá nos vasos, tá? Sanguíneos, e que ela vai ser sugada por esse mosquito na hora que ele estiver fazendo o repasto. Então, se vocês observarem aí, você tem as setas em azul, tá? É o ciclo que ocorre no homem, tá? Lá nos nódulos e vasos linfáticos do homem. E as setas em vermelho são aquelas que ocorrem no inseto, tá? Ao ser sugada, essas larvas elas vão cair no intestino dele e lá elas vão, né, se desenvolvendo, né, nas filárias e o mosquito aí vai estar transmitindo, ok? Essas microfilárias na hora que ele for fazer o repasto. Então, é dessa maneira que ocorre aí o ciclo da filariase, ou seja, eu tenho um ciclo que heteroxênico, porque uma parte do ciclo ocorre no mosquito, que é o hospedeiro intermediário, tal, e a outra parte ocorre no homem, que é o hospedeiro definitivo. Professora, quem é esse mosquito? Vamos conhecer agora. Então, você tem aí esse mosquito, tá? É chamado de Culex. Então, eu tenho o quê? Um vetor, tá? Eu tenho um vetor que é transmissor, que vai transmitir a elefantíase ou filariase, tá bom? Então, esse inseto, ele vai transmitir a doença,
tá? Vai transmitir o parasita, que é um nematóide chamada de Wuchereria bancroft, tá? O mosquito é o mosquito culex, né, do gênero culex, que tem várias espécies. Entre elas, né, nós temos aí, que é o mais conhecido, né, como pernilongo, como a muriçoca. Então, eu tenho aí um mosquito que está aí no ambiente, né, que ele se desenvolve normalmente, né, através de água parada, tá? Assim como outros mosquitos que transmitem doenças, tá? Então, quem transmite a elefantíase, quem transmite a filariase, quem transmite esse parasita? O inseto culex, tá? O culex, aí tem um nome bem difícil, né? É o Culex quinquefaciatus, tá? Que a gente conhece muito aí como a famosa muriçoca. Filariase e os sintomas, tá? Então, como eu havia falado para vocês logo no início, vai haver um acúmulo, né, anormal de líquidos em alguns membros. Esses membros podem ser tanto membros, né, inferiores, como as pernas, que geralmente é o que a gente mais vê, mas pode acontecer na bolsa escrotal, pode ocorrer nos seios, tá? Então, assim, o que ocorre? Se as filárias estão lá, né, obstruindo esse sistema linfático, né, o líquido ele não retorna para a corrente sanguínea, então há um acúmulo desse líquido. E por conta desse acúmulo, se vocês observarem a imagem, né, a pele ela vai esticando, tá? E depois ela vai fissurar, vai se romper, tá? Vai ter pequenas, né, fissuras que vai dar aí a origem aí a outras doenças, tá? Doenças causadas por bactérias, tá? Porque eu tenho uma região, eu tenho uma parte aí aberta, né? A pele é uma proteção nossa, né? Então, se essa pele se rompe, se tem fissuras, né, por conta dessa parasitose, com certeza eu vou ter aí outras doenças associadas, como é o caso da erisipela, por exemplo, que é causada por uma bactéria, tá certo? Então, os sintomas da filariose estão diretamente relacionados a esse acúmulo de líquidos, justamente porque o parasita está lá no sistema linfático da gente, obstruindo, tá, essa drenagem de líquidos, esse excesso de líquidos, né, impedindo que esses líquidos retornem à corrente sanguínea, tá, gente? Vamos ver aí um pouquinho sobre, né, como é que é feita a prevenção da filariase. Bom, se a gente está falando de um mosquito que vai transmitir a doença, como é que a gente combate o mosquito? O uso de repelentes, né? Vai tratar as pessoas doentes, porque as pessoas doentes vão estar com as filárias, tá? Que vão ser sugadas aí na hora do repasto do mosquito, tá? Do inseto, e telar portas e janelas, mas a gente tem que ter aquele cuidado que eu volto a dizer, né? Com o nosso ambiente, não deixar água parada, ambientes muito úmidos, muito fechados, isso tudo faz com que, né, esse mosquito, ele fique ali, né, porque ele vai ter o que ele precisa, tá? E à noite ele venha e faça o seu repasto aí e transmita a filariase, tá? Então, a prevenção, ela está muito relacionada a eliminar criadouros, a eliminar o mosquito culex. Tratamento e diagnóstico. Bom, exame clínico, né, laboratorial, para pesquisar lá o parasita, né, as filárias no sangue, mas nem sempre é possível, tá? Às vezes a pessoa está com todos os sintomas, mas não é possível ela verificar, né? A análise não é possível através. Por quê? Porque por uma adaptação parasitária, né? Essas filárias, elas vão estar na parte mais profunda, né, do sistema, e quando elas vêm mais à superfície, né, nos vasos sanguíneos, elas justamente nesse período, meia-noite, 1h da manhã, até o início do dia, 4, 5 horas da manhã. E a gente vai fazer exame muito depois, a gente vai fazer exame 7 horas, 8 horas da manhã, e nem sempre é possível detectar essas filárias, né, no sangue. Então, outro método também que é utilizado são a USG, né, as ultrassons, para verificar se existem filárias, né, presentes aí nesse membro que indiquem, né, a essa parasitose, que indiquem esse tipo de doença. A droga utilizada é a dietilcarbamazina, tá? Prescrita pelo médico, certo? Existe uma região
Pernambuco, tá? Pernambuco é a região que mais tem incidência aí de filariase. Então, para que exista contaminação, transmissão da doença, o mosquito precisa transmitir. Para que o mosquito transmita, é necessário que esse mosquito esteja contaminado. E ele só vai se contaminar se tiver uma pessoa, né, aí com a filariase. Então, existe um tratamento, existe um diagnóstico, tá? Um tratamento. Hoje em dia, a região que mais é acometida é a Grande Recife, tá? O Pernambuco e algumas cidades de lá que é acometida com essa doença ainda, tanto que lá é feita uma profilaxia com o uso da medicação antes mesmo, né? O uso do antiparasitário antes mesmo da pessoa apresentar a doença, certo? Se chegar naquela fase mais grave, do membro estar muito inchado, vai precisar de intervenção cirúrgica, muitas vezes, para retirada das grandes filárias, né, do membro, tá? Então, assim, tem cura? Tem. É um tratamento complicado, difícil, sim. Principalmente se ele já estiver numa fase crônica, tá? E muitas vezes nem tem, né? A pessoa convive com aquilo, né, por toda a vida, tá? Controlando aí o verme, controlando o parasita. Outra verme que nós veremos hoje é a Strongyloides stercolaris, né? Também é um nematelminto, também causa infecção parasitária no homem, tá? É uma parasitose, né? É um melmito intestinal, é onde ele se aloja. O ciclo dele de vida é um ciclo monoxênico, tá? Você vai ter aí um ciclo que se dá no homem, tá? E depois que essa verme ela sai junto com as fezes, ela pode ter vida livre, né? Essa larva ela sai junto com as fezes, né? Ela pode ter vida livre. Então, o homem contaminado, ele vai, esse parasita vai fazer reprodução assexuada. Lembrem disso. A fêmea ela é partenogênica, então não precisa de fecundação. Então elas vão lá fazer reprodução assexuada e esses ovos, né, vão ser depositados lá na mucosa intestinal e vão sair junto com as fezes. Ao sair junto com as fezes, lá dentro do ovo existe uma larva chamada larva rabiditoide. Essa larva rabiditoide ela vai ter vida livre aí no ambiente, vai se desenvolver em larva filarioide, que vai penetrar, né, na pele da pessoa, tá? Tanto ele vai penetrar, né, pela pele, como através de água e alimentos aí contaminados. O homem vai fazer a ingesta dessa larva, certo? E lá, novamente, no intestino dele, vai se dar o ciclo de vida desse parasita. O ciclo é monoxênico, tá, gente? Quando a larva sai, ela tem vida livre, ok? Ela não vai entrar em outro hospedeiro, não. Ela tem vida livre, ela vai se desenvolver, ela vai passar de larva rabiditoide, que é uma larva que não é infectante, para larva filarioide, mas isso no ambiente em vida livre, ou seja, no solo. A estrangiloidíase, né, essa doença, é assim como a doença que nós estudamos, né, logo no início da semana, a ancilostomíase, lembra? Ela pode ser transmitida através da penetração da larva na pele. Então, se a gente está falando da transmissão, obviamente, a penetração da larva, né, o contato da pessoa direto com esse solo, né, contaminado, a pessoa andar descalço, né, e também, tá, através de águas e alimentos contaminados com as larvas. Tá? Mãos sujas, né, que vai comer alguma coisa ou que coloca alguma coisa na boca, eu posso também estar me contaminando. Quando a gente fala dos sintomas, né, essa doença ela pode ser assintomática, tá? Mas se apresentar sintomas, tá? Você vai ter dores abdominais, diarreia, falta de apetite, enjoos, vômitos. Então, esses são os sintomas apresentados para quem está sendo parasitado por Strongyloides stercolaris, tá? Mas, geralmente, a maioria das pessoas não apresentam sintomas. Mas, quando eles são apresentados à pessoa, tá? Quando as pessoas começam a sentir alguma coisa, vai ter diarreia, dor abdominal. Se vocês observarem, todas as doenças parasitárias, a maioria delas vão ter sintomas muito parecidos. O que vai diferenciar é pouca coisa,
tá? Dores abdominais, diarreia, falta de apetite ou excesso de apetite vão ser sintomas, né, sugestivos de alguma parasitose. Como é feito o diagnóstico e tratamento, né? Novamente, assim como outras parasitoses, né, que nós vimos até agora, através da coleta, né, de fezes, né, através do exame parasitológico de fezes, né, a procura aí das larvas, né, nas fezes. Então, o diagnóstico vai ser realizado dessa maneira. O tratamento, através de um medicamentoso, através de um antiparasitário, que é o caso aí, né, que veio aí a ivermectina, tá? Prescrito lá pelo seu médico, às vezes na farmácia mesmo, né? Essa medicação não precisa de receita médica, na farmácia mesmo, geralmente o adulto, né, consciente, ele faz uso dessa medicação, né, todos os anos, né, principalmente se ele sabe que ele andou aí pecando, levou a mão sem lavar na boca, ou então comeu alguma coisa fora de casa, ele vai fazer geralmente o uso dessa medicação de ano em ano, e no caso das crianças, né, é ideal que elas passem aí pelo médico, pelo pediatra, porque ela esteja prescrevendo a medicação, né, no caso das crianças, tá, gente? E, por fim, nós falaremos aí sobre a tricuríase, tá? Que também é uma infecção parasitária causada por um nematóide, tá? Então, uma infecção parasitária causada por um agente etiológico chamado de Trichiuris trichiuras, tá? O nomezinho é um nome complicadinho também, tá? Então, a Trichiuris trichiuras, ela tem esse formato aí que eu coloquei para vocês, né? A fase de ovo, tá? Fase dela de ovo, o ovo é diferente, naquele ovo redondinho, é um ovo mais elíptico, tá? E na forma adulta, macho e fêmea, você vai ter aí um verme em forma de chicote. E como a gente colocou, né? O que é o nematelmito? O nematelmito é um verme cilíndrico com as extremidades afiladas. Então, todos que a gente viu até agora, tirando os platelmitos, né? A tênia, a cisticercose, a esquistossomose, tirando esses três que são platelmitos, todos os outros são nematelmitos, tá? Porque o que é o nematelmito? Verme cilíndrico com as pontas afiladas. Então, a Trichiuris trichiuras tem aí essa estrutura, nessa morfologia. O ciclo de vida dele é muito simples, tá? Então, eu vou comer uma água, um alimento contaminado com aqueles ovos. Lá no intestino, intestino delgado, eles vão eclodir, tá? E vão migrar aí para o intestino grosso, e lá eles vão, né, copular e começar a colocar seus ovos novamente. Então, é um ciclo aí muito simples, tá? Quando a gente fala da tricuríase, um ciclo monoxênico que vai se passar no homem. O homem é o seu hospedeiro definitivo. Como é que se dá a transmissão? Bom, se a gente falou que vai comer os ovos, né, através do quê? De água e alimentos contaminados, e não podemos esquecer das moscas, tá, gente, que são disseminadoras de parasitose. Então, as moscas, elas podem pousar em algum lugar, tá, em algum dejeto de algum animal, resto de comida contaminados, e ali ela, né, traz os ovos desse parasita nas patas e deposita ali naquela frutinha que está, né, na fruteira da sua casa, ou então naquele alimento que está sem tampar, que está descoberto. Então, assim também, né, dessa maneira que pode aí ocorrer a transmissão através da ingesta desses ovos nos alimentos, tá? Junto aí com água, sucos, frutas, né, e verduras, né, através de alimentos que não estão higienizados corretamente, tá? É dessa maneira que ocorre a transmissão da tricuria. E por fim, a gente tem aí os sinais, né, quando eles são apresentados, lembrando que essa parasitose é uma parasitose que acomete muitas crianças, tá? E aí eu coloquei essa imagem, né? Crianças menores de 5 anos, desnutridas e com elevada carga parasitária, pode ocorrer o prolapso retal. Então, como eu falei, a maioria dos sintomas das parasitoses, eles são semelhantes, mas existe um que difere, e no caso da tricuríase é justamente o prolapso retal pela infestação, né, pela carga parasitária muito grande nessa região, lembrando que essa terminose ela vai se alojar no intestino grosso, tá? Mais perto aí do ânus, certo? Então, quando existe uma carga parasitária muito grande, pode ocorrer o chamado prolapso retal,
tá? Então, isso são sintomas aí da tricuríase quando ela apresenta sintomas, tá, gente? Prevenção, lavagem de mãos. Se a gente sabe que através dos ovos, né, a gente vai ter a higiene pessoal, obviamente, vai ter a lavagem de mãos e a lavagem dos alimentos, tá? Então, se ocorrer o saneamento básico, se ocorrer transmissão de tricuríase, é justamente, né, essas maneiras, né, colocadas aí, entre outras, que podemos fazer aí a prevenção, ou seja, a profilaxia dessa doença. O diagnóstico e o tratamento, né, vai ser realizado através aí da pesquisa do parasita nas fezes e o tratamento, como as outras parasitoses, é medicamentoso através do uso de um antihelmíntico, albendazol, mebendazol, ivermectina, tá? E se for o caso da criança, né, a gente vai estar aí, né, a Pro errou, tá? A gente está falando de tricuríase, não é de estrangiloidíase. Eu errei aí o slide, é tricuríase, tá? Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o uso do medicamento, ele se faz necessário aí, provavelmente todos os anos, né? Principalmente se a gente fala de crianças comem com as mãos sujas, às vezes está brincando ali naquele solo e leva a mão à boca, tá? Então, assim, é necessário que essa criança tome seu antiparasitário todos os anos para que não corra aí, né? Não se manifestem e ainda não ocorra a disseminação da doença, porque a gente tratando a pessoa que está doente não vai ocorrer o ciclo de vida dessa doença. E nós finalizamos, né, com essa nona verminose, né, a tricuríase, e vocês agora têm que assistir, na verdade, as videoaulas, reassistir, né, a rever as videoaulas novamente, para que a gente possa fazer a nossa atividade de maneira correta, ok? E eu me despeço por aqui com vocês com essa aula de parasitologia.